irmão e irmã, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia. Estamos seguindo a semana, uma semana abençoada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Cada dia com seus desafios, né? Com as suas tentações. Às vezes a gente consegue resistir, às vezes a gente dá uma tropeçada, mas o Senhor nos levanta, né? E assim a gente vai seguindo, né? Na nossa vida, nossa caminhada com o Senhor Jesus. Hoje não era hoje ainda é da meia-noite. Aconteceu uma coisa muito estranha comigo e eu ainda tô assim orando ao Senhor, se era dele, se não era dele, né? Mas eu lendo, né, fazendo uma devocional hoje, que antes de gravar eu sempre leio, né? A maioria das vezes, né, eu sempre tenho esse costume de ler antes. E aí apareceu alguma coisa, eu não sei se é uma confirmação do Senhor, né? Eu sou um pouco assim desconfiada com essas coisas espirituais, né? Eu já passei por muita batalha espiritual, muita batalha mesmo. E aí a gente fica um pouco assim armado quando acontece algumas coisas, né? Aí ontem eu já tinha ido dormir, ainda não era meia-noite, aí eu lembro que eu tava num sonho, eu lembro que tinha um negócio doce, e aí esse negócio doce se enchia de formiga e eu ia tentar tirar essas formigas, né? Aí eu sentia, era como se eu estivesse aqui no meu quarto mesmo. E aí eu sentia uma presença se aproximando, né? E passando assim perto da minha cama. E aí quando eu sentia isso, era como se eu entrasse assim, é, tipo quando dão uma injeção pra pessoa não sentir dor, esqueci agora o nome, que a pessoa fica quase que imóvel. Aí eu fiquei imóvel e fui descendo, deitando bem devagarzinho. E aí eu fui dormindo e foi assim uma tranquilidade assim tão que eu não conseguia nem me levantar. E aí, na minha mente, eu imóvel, mas na minha mente eu pensava, Senhor, se não for de ti, me guarda, se não for de ti, me protege. E aí eu senti lá no meu pé, né, essa presença pegando no meu pé e tipo assim, passando a mão, como se estivesse fazendo carinho no meu pé. E aí eu senti assim uma paz, e aí nesse sonho eu queria tipo assim me levantar, mas essa presença não deixava. Eu ficava imóvel, né? E aquela paz, tipo assim, não tinha pra onde ir, tinha que estar ali deitada, né? E aí, quando essa presença foi andando de novo pra perto de mim, e aí eu acordei assim, acordei desse jeito assim, sem sono, né? É o Senhor. Será que foi o Senhor que mandou isso? Ou será que é o inimigo, sei lá, tentando me enganar, sei lá, né? Se fazendo de bonzinho pra depois, né, vir com as coisas dele? Aí eu liguei, né? Eu durmo. Geralmente eu durmo com a vídeo chamada e depois a gente liga o vídeo, né? E fica só na ligação, né, do Instagram. Aí eu vou dormir, ele também vai dormir. Né? A gente fica aí dormir entre aspas juntos, né? Eu aqui, ele lá onde ele mora. E aí eu falei com ele, ele nada de escutar, aí eu desliguei a chamada, liguei de novo. Aí eu disse pra ele, né? A gente foi orar. Aí o Senhor Jesus, naquela dúvida, né? É, Senhor, se esse negócio entrou dentro de mim, ele vai ter que sair, porque é que só cabe o Espírito Santo, Senhor. Eu quero falar diretamente com o Senhor. Você não precisa mandar anjo nem nada, não. Falar diretamente com o Senhor, Espírito Santo, Senhor. As orações. Aí hoje eu fui ler, né? Aí vamos ver aqui, né? Vamos ver se entra aqui com contexto, vamos ver se você entende. Hoje a leitura é Atos, capítulo 10. Diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então essas esmolas, né, como eu falei no capítulo anterior, eu acho um pouco assim estranho falar esmola, porque parece que a pessoa tá tipo assim, ajudando o mendigo. Não que seja errado, né, mas né, vem em mim, vem na minha mente essa imagem, né. Eu prefiro assim, que fazia muita caridade. Eu acredito que em outras traduções tem assim. Aí no versículo 3: Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, que é 3 horas da tarde, um anjo de Deus se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? Aí nessa hora eu pensei: Meu Deus, será que foi o Senhor que mandou um anjo
para alisar o meu pé. Senhor Jesus. E continuando, e o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta. Eu, às vezes, quando eu vejo essas coisas de hora nona, hora sexta, eu fico com vontade de colocar um relógio aqui no meu quarto com esses horários para eu sempre ver, né? Porque eu pesquiso, aí eu aprendo, né? Aí quando eu vou ver de novo, eu não sei mais qual a hora, mas aí eu vou colocar aqui no grupo. Na hora sexta é fim de orar. A hora nona eu sempre lembro porque tem um projeto na nossa igreja lá de Brasília que tem a hora nona, né, que é a oração da hora nona. E eu ajudava nessa parte, compartilhando os áudios, era sempre 3 horas da tarde. Mas a hora sexta deve ser lá, eu vou colocar aqui. E versículo 10. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, acho que foi isso que eu senti, esse êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, no qual era baixada a terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Porque na lei dos judeus, né, a gente vê no Velho Testamento, o Senhor, quando ele criou a terra, né, lá em Gênesis, ele disse, né, que tinha os animais puros e impuros. Então tinha alguns animais que era para comer e outros que não podiam comer. Tudo que o Senhor faz tem um propósito, então ele não fez isso de uma forma aleatória. Eu creio que se a gente for estudar, eu gosto muito de nutrição, né? Não sou nutricionista, mas eu gosto muito desse assunto de alimentação. Geralmente esses animais, né, que a gente vê que o Senhor proibiu os judeus de comerem, que até hoje aqueles que seguem a lei, né, os judeus mais ortodoxos, mais religiosos, eles comem a comida que eles chamam de kosher ou kasher, né? É uma comida que é preparada seguindo toda essa lei que o Senhor colocou lá no Velho Testamento. E eu acredito que essas comidas que o Senhor preparou que o Senhor preparou, não, que o Senhor proibiu, são justamente alimentos, animais, comidas que não fazem muito bem ao nosso organismo, né? Então, eu acredito que a gente não perde nada, né, digamos assim, de saúde, né, em evitar comer esses alimentos que ele proibiu no Velho Testamento. Mas não é pecado comer, né? A gente vai ver aqui, né, que Pedro, ele disse que de jeito nenhum ele ia comer, né? Porque segundo a lei era proibido comer porque era imundo, né? Mas o Senhor vai dizer aqui, né? Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando-o, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Então é esse relacionamento que eu queria ter com o Senhor, né? Diretamente assim com o Espírito Santo do Senhor. Né? Então ainda tô assim, né? Será que foi o Senhor, será que não foi? Né? Mas o Senhor também usa anjos, né? Uma vez eu estava na adoração lá na igreja, dia de domingo, um projeto que tem na nossa igreja, é um domingo no mês. E aí uma irmã disse que estava adorando ao Senhor, né? Que é um louvor que nós fazemos. E aí ela disse que viu uma visão de muitos anjos, ela escutava muitos anjos cantando junto com a gente, né? Então, existem anjos, né? Mas eu sou meio assim desconfiada, então que o Senhor venha trabalhar no meu coração e que eu venha ter mais discernimento, né? Quando coisas assim acontecerem comigo. E com você, né? Então, se alguma coisa espiritual, né, aconteceu com você, né, que você queira compartilhar conosco, né? Fique à vontade. Então, versículo 20. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Isso aqui que aconteceu com Pedro é um dom do Espírito Santo, que eu já até comentei com vocês, mas a gente vai ver com mais detalhes lá em 1 Coríntios, se não me engano, que tem os dons sobre o Espírito Santo.
que é ou é o dom da sabedoria ou é o dom do conhecimento. É um dos dois, que é um dom que a pessoa que tem esse dom, ela consegue saber o que vai acontecer antes de acontecer. Então, isso aí aconteceu com Pedro. Então, versículo 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a quem viestes, aqui viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Então Pedro não deixava ser idolatrado por ninguém, né? Para a glória do Senhor Jesus. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Acepção de pessoas é tipo assim, você tratar bem mais umas pessoas do que outras, né? Não, o Senhor, ele ama a todos, independente de nacionalidade, independente de sexo, né? Independente de que mais? Ele ama a todos, né? Todos. Independente se a pessoa pecou mais ou pecou menos, né? Ele ama a todos. O que acontece é porque às vezes é o nosso esforço, né, que faz a diferença. Às vezes tem uma pessoa, né, que até religiosamente ele é até mais correto do que outro, né? Mas esse outro, né, que não é tão correto assim aos olhos dos homens, né, ele tem um coração mais quebrantado, ele busca mais ao Senhor, ele tem mais humildade quando o Senhor repreende ele. Às vezes as pessoas mais religiosas, eles às vezes se acham mais justos até mesmo do que o Senhor, né? Eu já vi pessoas, né, falando que tinham feito uma coisa errada, né? E aí disse que não era Deus que tinha repreendido eles. Né? Então é muito fácil, né, para as pessoas dizer que Deus repreendeu aquela pessoa, mas quando Deus repreende eles não aceitam. Eles não conseguem assim identificar ou receber, né? Porque eles se acham tão certos, tão corretos, né, que eles não crescem, né, espiritualmente ou emocionalmente, né? Porque tem muitas pessoas espirituais, mas emocionalmente ainda estão muito feridas, precisam de muita cura emocional. E o emocional ferido, ele vai interferir também no espiritual, né? Então, o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, ele ama a todos. Todos, todos, todos. Se a pessoa tá lá no mundão, né, o amor dele é para todos. A diferença é porque nem sempre o seu amor ele é recíproco, né? E quando o amor é recíproco, né, quando a gente recebe o amor de Deus e devolve ou manda também amor para o Senhor, né? Tem essa conexão, essa comunicação, né, de amor, recebe e dá e recebe, né? Existe uma comunicação melhor, né, entre Deus e a pessoa. Então, versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou.
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tirará a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas aos testemunhos que foram anteriormente escolhidos por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão eram aquelas pessoas que eram judeus que observavam a lei, né? Uma das leis era o quê? Do Senhor. Quando ele completasse 6 dias de vida da criança, do menino, ele tinha que ser circuncidado, ele tinha que cortar o prepúcio, se não me engano, essa parte, né, da partezinha dele, né, que é a circuncisão. Então todo judeu, homem, ele era circuncidado, né, e aqueles que observavam a lei, eles faziam isso. Então os judeus, né, que observavam a lei, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então a gente vai ver sempre ao longo, né, do livro que no Novo Testamento, principalmente de Atos, né, que as pessoas eram batizadas sempre em nome de Jesus. E as igrejas evangélicas hoje elas cometem esse erro de batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já falei para vocês, né, outras vezes, que o batismo bíblico é em nome de Jesus. Na minha igreja, eu batizo em nome de Jesus, né? Eu não sabia disso, que existia essa diferença. Eu comecei a congregar numa igreja lá em Sobral, uma igreja batista, e me batizaram lá, mas foi o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não sabia essa diferença. Aí quando eu congreguei na minha igreja que eu congrego hoje, aí foi que eles ensinaram, né, que existia essa diferença. E aí eu vi que realmente era bíblico e aí eu me batizei novamente com o batismo original mesmo, né? Mas eu sei que foi batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Se você não tiver essa oportunidade de ser batizado no nome de Jesus, fique o seu coração tranquilo, né? Porque o batismo não é nenhuma fórmula mágica que você vai, né, se levantar das águas, né, totalmente diferente, não. A mudança na nossa vida é contínua, todos os dias, né? E aí, alguém que faleceu, que foi batizado no Pai, Filho e Espírito Santo, né? Isso é entre eles e Deus, né? Não é o batismo em si que vai impedir a pessoa de ser salva, né? Mas sim o seu relacionamento com o Senhor, sua obediência a Deus. Mas você fique consciente, né, que o batismo bíblico é o nome de Jesus. E aquele batismo que fala o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, lá em Mateus, foi uma modificação que eles fizeram, né? Que no original não é daquele jeito que o Senhor fala, né? O Senhor fala que é batizar em meu nome, né? E aí eles modificaram e colocaram aquilo, né? Porque isso também é bíblico, né? Esse negócio de ficar tentando modificar a Bíblia, né? Uma das coisas que o inimigo quer. E aí, para tentar atrapalhar, né, a fórmula, ele pegou e colocou isso aí. Foi a Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica, que antes tinha um domínio, né, da Bíblia, que fizeram isso. Mas quando a gente lê aqui os outros capítulos, né, a gente vê que todos os batismos eram em nome de Jesus. Então você fique consciente, né, que o batismo original, verdadeiro, é em nome de Jesus. Então, aqui também, comenta aqui, né, que eles começaram a falar em línguas, né, quando o Espírito Santo, né, desceu sobre eles, né, eles foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas. Então, nas igrejas pentecostais, né, nós temos esse costume de falar em línguas, e é uma evidência, né, que a gente viu biblicamente aqui, que falar em línguas é uma evidência de que a pessoa está batizada com o Espírito Santo. Então, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, né, procure, né, se consagrar ao Senhor, porque é muito importante a gente estar batizado com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo da nossa vida
que Ele vai nos guiar, né, a fazer as escolhas certas, a fazer as mudanças necessárias, né, a ouvir ao Senhor, né. Então, quando a pessoa fala em línguas, né, essa é a evidência que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Mas não se engane, né, o inimigo ele é imitador, né, então tem muitas pessoas aí que falam em línguas, mas não é o Espírito Santo. Como é que a gente vai saber a diferença? Através dos frutos, né, que a pessoa dá, através do seu dia a dia, do seu testemunho, né. Então, cabe a nós não julgar, né? Cada pessoa sabe como é que é a sua vida com Deus, né? Se você vê uma pessoa falando em línguas, né, apenas se concentre na pregação, se concentre na sua busca com Deus, né? Se for no momento de adoração, né, adorar o Senhor, feche seus olhos, se concentre no Senhor, e se o Senhor quiser lhe batizar com o Espírito Santo, deixe o Senhor lhe batizar com o Espírito Santo, fale em línguas, né? Tem gente que pula, bate palma, né? Então se concentre ali no Senhor, você e Deus. O que os outros irmãos estão fazendo, né? Não ligue para isso, né? Ali é entre eles e Deus também. Então essa foi a nossa leitura de hoje, né? Atos 10, com um testemunho, né, recente, né, de algo sobrenatural. Então, né, que Deus venha abençoar a nossa vida e até amanhã, em nome de Jesus.